Atos 26, versículo 11 diz: muitas das vezes eu os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os. Esta palavra obrigar no grego é nakasso. Eu gosto dessa palavra nakasso, por quê? Porque Paulo chegava com os cristãos e dizia: o que é nakasso? Fale que Jesus não existe. Fala bem alto. Aí haja os crentes falando, com medo. Obrigar é nakasso, ó. Nakasso é blasfemar, tá bem? Ó, até blasfemar. E demasiadamente enfurecido. Essa palavra enfurecido no grego sabe, um maníaco, um sádico. Paulo era doidão. A religiosidade não fez bem para Paulo. Posso dizer algo aqui com o coração aberto? Tem muita gente religiosa, sabe, segue preceitos, é religioso. E quem foi que disse que Jesus veio implantar uma religião? Prove para mim. O que Cristo quer é novas criaturas. Aleluia! Paulo é parecido com aquele povo lá do Oriente, que mata, que destrói em prol de uma religião. E ele, aí não para por aí não, eu fui mais, rapidinho, viu? Eu fui mais e cheguei em Atos 8. E quando eu estava lendo Atos 8, pastor Egmar, pastor Aline, eu fiquei impactado com a tradução de Atos 7:54. Já leram? Se tu não der glória nessa, isso é para você pregar hoje, viu? Atos 7:54 diz: ao ouvirem isto, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes. Eu estou falando da morte lá, do massacre de Estevão. Mas deixa eu traduzir esta palavra ranger os dentes no grego, porque tem gente que acha que é passar os dentes superiores do dente inferior. Não, a palavra ranger aqui no grego, koiné, veja, no koiné, não no clássico falado na Grécia, mas no koiné, é morder. O que é morder? Eles ficaram tão enfurecidos que eles mordiam, olha, se tu não entender essa, eles mordiam Estevão a ponto de unir o dente de cima com o dente de baixo. É isso. A palavra morte aqui no grego, meus irmãos, é massacre. Eita! Estevão não foi só apedrejado, ele foi massacrado. Mas há uma palavra profética agora. Vai dar glória a Deus aí de tarde também. Porque enquanto mordiam Estevão, ele estava cheio do Espírito Santo. Eu dava um outro glória aí, sabe por quê? Porque enquanto mordiam Estevão, ele olhava para o céu. Ei, se tu não entender essa, eu vou comer o meu pastel, preste atenção. Não fica dando moral olhando para quem te morde. Olha para o céu que está aberto. Olha para o céu. Não fica dando moral, não faz com que o teu... Eu estou sentindo uma graça, mas eu quero ser mais professor hoje. Não fica dando moral para quem está te mordendo. Olha, o céu está aberto, pode morder. Estevão não estava sentindo mais nada. E além de ver o céu aberto, ele viu Jesus. Já parou, glória, e ele estava em pé. Levante a mão que eu quero profetizar para os líderes. Eu não estou falando da ausência de alguém te morder, mas eu estou profetizando que enquanto te mordem, enquanto te perseguem, o céu está aberto. Olha para cima. Só que tem um problema, eu estava lendo esse texto, e olhando o contexto de Hebreus, em Hebreus Jesus está sentado, aqui ele está em pé, nós vamos ter que resolver isso. Estou falando para ex-ibadiano aqui, ele está dando glória, mas ele se conhece, irmão, ele pensa que eu não sei do sangue ibadiano nele. Aí Jesus está em
sentado em Hebreus, interessante que ele é o sumo sacerdote. Olha para mim. Hebreus diz assim, ó, entrem, olha, se tu não entender essa, entrem com confiança na presença dele. Falem com confiança, numa outra tradução. A palavra confiança no grego é parésia, e parésia significa assim, não esconda nada. Quando você entrar na presença dele, fale tudo, fale. Sabe o filho que fala com o pai e fala tudo? Mas por que Jesus está sentado em Hebreus e aqui está em pé? Porque agora vai surgir o primeiro mártir da história. E quando você recebe uma pessoa importante, você não recebe sentada. Então Jesus levanta e diz, pode deixar, esse eu faço questão de receber em pé. Mas o que tem Atos 8? Eu estou só em Paulo, hein? O que tem Atos 8? Diz aqui, ó. Atos 8:1. Saulo consentia. A palavra consentir no grego aqui é autorização. Se Paulo não autorizasse, Estevão não morria. Ele consentiu na morte de Estevão. Naquele dia teve início uma grande, a palavra grande é megale, perseguição de oco, olha, contra a igreja em Jerusalém. Olha o que diz o versículo 3. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Pastor, tem que ler, nós somos líderes. A exegese nos ensina uma leitura lenta. Quem faz exegese sabe. Não leia rápido. Veja os detalhes. Paulo quer destruir a igreja. Essa palavra destruir aqui é uma palavra no grego associada ao animal selvagem. Tá? E ele estava tão louco que ele ia de casa em casa. Olha, pastora, e arrastava homens. Tudo bem, mas mulheres. Ele não poupou nem as mulheres. E ele jogava na prisão. Essa prisão é romana. Essa prisão é fulakeou no grego. Então dá uma olhada. Esse camarada é muito ruim. Mas Deus lá no céu disse, eu quero esse camarada. Porque quem escolhe é Deus. Eu dava glória. Vou falar só para esse lado que está mais avivadinho do que esse, hein? Vamos lá. Deus lá no céu disse, mas eu quero esse doidão, esse maníaco, esse maluco, esse perseguidor, esse caçador. Eu quero. Aleluia. Não tem ninguém aqui pior do que Paulo não, irmão. A gente nunca matou ninguém não. A gente mal mata pernilongo. Uma baratinha, né? Tá, uma osga. Mas Deus lá no céu disse, eu quero. Porque quem chama os líderes é Deus. Aleluia. Mas se tu não entender essa, olha o final do verso. Volte lá para 1 Timóteo. Não sei se tem aí. 1 Timóteo. Não sei se... não tem. 1 Timóteo, capítulo 1 e o versículo 13. O final diz, mas alcancei. Diga comigo, mas... Não, está com sono, né? Mas alcancei. Olha só, olha como... Esse é o problema. Eu estou sendo muito perseguido, que alguém diz, o Carvalho está falando mal das traduções de português. Não estou falando disso. Mas veja como é complicado. Alcançar não dá ideia no alto, sim ou não? Só que a palavra alcançar no grego aqui é katalambano. Diga comigo, katalambano. Não, bora melhorar, irmão. Eu estou com uma rasgadura nas minhas costas, que eu pisei errado no hotel, no degrau de um hotel quinta-feira, até para eu respirar não vai. Diga comigo, katalambano. Vamos dar agora, vou usar minha área na pedagogia. Pegue sua mão esquerda aí. Quem tem mão esquerda? Quem tem mão direita? Aí isso, vamos lá, cata, esquerda, vamos, cata, lambano. Cata, lambano. O que significa cata? Cata significa puxar. Lambano para baixo. Não entenderam, né? Puxar para baixo. A graça deu um nocaute no queixo de Paulo, que ele, pá, a graça puxou ele para baixo, e disse, vem cá, seu cabra,
Estou pregando agora para nordestino, né? Vem cá, seu cabra, e vap! Jogou no chão. Ele lembra de Atos 9. Ei, eu dava glória. Ei, estou sentindo uma graça de Deus aqui. A graça puxou Paulo para baixo. Ele caiu como Saulo, mas levantou como Paulo, cheio de Deus. Ei, a graça te jogou no chão um dia, não foi? Porque tu te achava, eu me achava, e a graça deu um tapa, um nocaute, caiu um idólatra, caiu um perseguidor, caiu um religioso, mas Deus levantou homens e mulheres cheios do Espírito de Deus. Ei, aleluia, aleluia. Para encurtar, eu tinha mais de Paulo, mas vamos dar uma encurtadinha. Só um outro detalhe, pastor. Essa carta que está inserido esse capítulo 3, escute, é a última de Paulo. Vocês sabem disso, né? Paulo está preso numa prisão romana. Eu fui algumas vezes pregar na Itália e disseram que é lá. Eu até fui. Eu não sei se é, mas toda vez que eu ia, eu ficava na fila lá para entrar. Aqui Paulo ficou preso. Eu não sei se é verdade ou mentira, mas para mim é verdade, porque eu fiquei emocionado. Pelo menos estou lá. Vi o Coliseu, mas não sei se é. E realmente, irmão, tenho o cárcere superior, não sei se vocês já foram, acho que o senhor já foi, e tem um cárcere inferior, o superior e inferior. Tem uma escada que sai do primeiro para o segundo, assim. E é interessante que eu tive que andar assim lá embaixo, ó. Porque é muito ruim mesmo, eu sou alto, não dava. Aí o guia falou, não, aquilo ali era a corrente, ali onde Paulo fazia a necessidade dele. Falei, oxe, tomara que seja verdade, né? Mas a minha mente e tal. Então, ele está preso. É o último trabalho que ele vai fazer, porque o capítulo 4 ele explica que o tempo da sua partida chegou. Partida, analiseus no grego, tempo, kairos. Então, o que Paulo está dizendo? Está se despedindo da vida. Ele está se despedindo das pessoas, ele está se despedindo de todo mundo, a segunda de Timóteo 3. E o que me chamou a atenção, escute essa, é que Paulo diz, completei a carreira. O verdadeiro líder é aquele que quando Deus manda ele sair da largada, é para ele chegar até o fim. Não, você não entendeu, eu vou explicar. Escute isso. Na corrida cristã não tem pódio. Fala para o teu irmão aí, meu irmão, na corrida cristã não tem pódio. Porque se tiver primeiro, segundo, terceiro, eu não quero chegar a segundo. Eu vou derrubar você, vou jogar uma casca de banana para você escorregar. Paulo, sabendo disso, ele falou que não tem pódio. Ele não diz a posição que ele chegou, mas ele diz, completei. Na carreira cristã só tem vencedores. Mas escute, diga comigo, por 3 vezes, não, mais um pouquinho alto, por 3 vezes, Paulo falou sobre abandono. Escute agora, essa carta, Paulo fala 3 vezes. Olha como Paulo está chateado. O Paulo está chateado. No capítulo 1 ele diz, todos na Ásia me abandonaram. Olha. A palavra todos no grego é passa. Aí vem uns teólogos que estudaram um mês. Bota um anelzinho e fala com a gente assim, ó. Pastor, o senhor não acha que a ursa maior? Aí dizem que Paulo está usando uma linguagem hiperbólica. Quando se não conhece o grego, pode ser. Mas ele está dizendo que uma região da Ásia virou as costas para ele. E ele vivia lá pregando o evangelho. No capítulo 2, ele diz assim, Demas me abandonou, um obreiro. Aí no capítulo 4, ele fala a terceira vez. Capítulo 4, versículo 16, diz, na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram. Não,
peraí, eu não vou demorar muito não, mas escute uma coisa. Cadê os amigos de Paulo? Que quando Paulo estava na Ásia, na Europa, amigão, quando Paulo estava dando igreja para todo mundo, é o cara. Mas agora é prisioneiro. Quem quer ser amigo de prisioneiro, irmão? Ele está na lista de Nero. Quem quer ser amigo de um homem desse? Não venha dizer, eu e você, talvez iríamos nos comportar do mesmo jeito. Porque enquanto ele estava bem, jovem lá na Ásia, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, foi na Grécia. Ei, Paulão, me leva. Eu te amo, Paulo. Mas agora preso, condenado para ser decapitado, ele diz assim, todos me abandonaram. Mas ele disse, mas... O versículo 17 diz, mas... Porém, dá um glória a Deus para espantar o sono aí. O Senhor esteve ao meu lado. Pastor Egmar, vou dizer uma verdade aqui, que eu estou inserido nela. Eu não sei como será o final do seu ministério. Nem eu, no meu e do seu. Mas escute uma coisa. Se todos te abandonarem, não fique triste. Porque abandonaram foi Paulo. Viraram as costas para ele. Mas tem um. Eu não estou me referindo à família, porque essa está do lado sempre. Mas tem um. Outro da glória, eu fico no um. Tem um. Ai, torras. Darayokondarabatas. Eriandarabacandarás. Mas tem um que estará do teu lado. Paulo diz assim, mas o Senhor esteve ao meu lado. A tradução do grego diz assim, e me revestiu de força. A palavra revestiu no grego é edunameo. E edunameo fala de alguém jogando força, alguém jogando algo em outra pessoa, tá? Então Paulo diz, mas o Senhor esteve ao meu lado e me fortaleceu, me revestiu. O grego é como se Deus estivesse dizendo, estou contigo, rapaz, tu não vai morrer sozinho não, eu vou até a hora de cortar a tua cabeça, e vou te receber no céu como eu recebi Estevão. Vai lá, vai, não desanima não. Levanta a mão que eu quero profetizar para esses líderes aqui. No teu momento mais difícil, Deus vai derramar uma força extraordinária. Oh, aleluia! Eita! Tudo bem até agora? Tudo bem? Vamos dar uma passadinha rapidinho, laconicamente mesmo, em Timóteo, o Timóteo. A gente sabe pouco de Timóteo, e o que a gente sabe, nós sabemos pelos escritos de Paulo. Sabemos que ele é da cidade de Listra, que foi convertido na segunda viagem do apóstolo, e também sabemos que o mesmo foi criado pela vovó e pela mamãe, não é? Paulo mesmo diz no capítulo 1, olha só, no capítulo 1 de 2 Timóteo, olha o que Paulo diz assim. Aliás, pastor, escute uma coisa, ontem eu preguei na festa do Seu Coração em Campinas, e eu preguei isso aqui, presta atenção, 4 níveis de lembrança. Digam comigo, 4 níveis de lembrança. 2 Timóteo 1, 3. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com a consciência limpa, pois sem cessar lembro de você nas minhas. Dia aí, primeiro nível de lembrança, lembrar na oração. Versículo 4, lembro das suas lágrimas, segundo nível. Terceiro nível, lembro da sua fé não fingida. E quarto nível, lembro que você tem um dom.
Então, só um detalhezinho. Lembro de você nas minhas orações. O cara está preso, desculpa, o irmão está preso. Ele podia resolver, ele está cheio de problema. Ele será decapitado, sabe? Vão cortar a cabeça dele. Mas ele disse, não, eu vou orar por ti. Você já parou para interceder por outros em situações difíceis? O verdadeiro líder é assim. Ele vai morrer, mas Timóteo, eu lembro de você. Toda vez que eu oro, de dia e de noite eu oro. Eu lembro de Timóteo. Só que tem um detalhe, o verbo lembrar aqui, pastor, é amneia. Diga comigo, amneia. É o verbo lembrar. Lembro de você é o verbo amneia. E sabe o que significa amneia? Vamos imaginar, eu chego aqui no Gama, vejo uma estátua. E eu pergunto assim, pastor Guimar, o que é essa estátua? Aí o pastor Guimar diz, essa estátua é do fundador, um monumento. Então, quando Paulo diz que vai orar, dia e noite, Paulo diz, eu vou criar na memória de Deus os teus atos. Eu vou encher o céu tanto de teu nome, eu vou incomodar o céu. Eu vou registrar na mente de Deus que eu vou embora, mas você vai ficar. Olha, se tu não entender essa, irmão, não dorme, irmão. Olha o Morfeu, cuidado. Paulo está dizendo assim, eu vou deixar você ser conhecido no céu. A ponto dos anjos perguntarem, mas quem é esse Timóteo, rapaz? Oração não é dobrar o joelho e falar, Deus me abençoe, me dá carro, me dá casa. Oração é registrar na memória de Deus atos de outra pessoa. Eu vou profetizar, tu não vai desanimar. Encha o céu com a tua oração. Levante a mão e faz barulho de glória aí que eu estou sentindo graça. Eu não estou exagerando porque eu sou muito bíblico, mas usando a nossa linguagem de hoje, é como se Deus olhasse para o direito, céu, Timóteo, para frente, Timóteo. Mas quem está produzindo isso? Paulo lá na prisão. Timóteo. Ei, irmão, Deus gosta desse camarada que fica lá, batendo, porque um dia a porta vai abrir. É registrar. Oração é registrar atos de alguém para outra pessoa. Aí ele diz assim, eu também lembro das tuas lágrimas. Olha, escute uma coisa, por favor. Paulo diz, eu estou doido para ver-te. Ele nunca mais, ele não aconteceu, porque Paulo morreu. Mas Paulo diz assim, eu vou falar isso aqui porque nós estamos na qualidade de líderes aqui. Paulo diz assim, porque toda vez que eu te vejo, eu transbordo de alegria. Fala para o teu irmão assim, meu irmão, qual é o tipo de sentimento que tu estás produzindo nas pessoas? Ih, lá vem. Ai. Não é mais ou menos assim? Ai, meu Deus. A gente já inventa alguma coisa, mas não pode ser. É bom quando você encontra alguém e diz, meu, olha só, que saudade de você, rapaz. Temos que produzir sentimentos bons nas pessoas. Por isso, meu irmão, não seja aquele crente cri-cri. Ah, não gostei do culto. Ah, não gostei do louvor. Ah, o pregador é fraco. Ai, o som está alto. Ai, o som está baixo. Pelo amor de Jesus. Me ajuda a te amar, por favor. Me ajuda a te amar. Fala para o teu irmão aí, meu irmão, me ajuda a te amar. Aleluia. Me ajuda a sentir saudade de você. Aleluia, porque todas as vezes que eu te vejo, transbordo de alegria. Esse sentimento de unidade que a igreja ela precisa
ela precisa gerar. Mas outro dia eu volto aqui para terminar isso aqui, senão não posso dar, eu só tenho 3 mensagens, irmão. Essa e 2, se eu der essa aí vocês vão ficar. O Timóteo é assim, ó. Deixa eu ler um negócio sobre Timóteo aqui. Eu estou tudo aqui no texto, ó. 2 Timóteo 3, escute, 14. Quanto você permanece, eu vou traduzir já, naquilo que você aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância conhece as sagradas letras. Rapaz, a mãe e a avó de Timóteo eram mulheres, né? O pai grego, então a administração religiosa ficou para elas. E o que é interessante é que Paulo diz assim: Timóteo, venho te lembrar. Um dia eu queria ter voz grossa de pregador, eu queria mesmo. Venho te lembrar de uma fé não fingida, a mesma que habitou na tua avó, habitou na tua mãe e hoje habita em você. Ei, peraí, diga comigo, fé em 3 gerações. A palavra, olha, eu estou sentindo uma graça, mas eu vou terminar, tá? A palavra fé no grego é pits, e pits significa aquilo que puxa para frente. Não, vou falar só para esse lado agora, porque eu já estou, não quero mais vocês já esfriaram aqui, e esse pessoal melhorou aqui. A fé, ela puxa para frente. A fé nunca diz assim, agora eu quero ver. Não é fé. A fé sempre diz, vai dar certo. Ei! Líder precisa ter fé. Não é loucura, é fé. Porque sem fé é impossível. E a fé vem pelo ouvir. Aleluia! A fé tira do buraco, a fé não puxa para trás, a fé não derruba, a fé não confunde. Eu vou falar até você, agora eu vou virar pregador. A fé alimenta, a fé abre, a fé quebra, a fé destrói. E líder sem fé é uma tragédia. Líder que não tem fé, não cresce o ministério, não cresce a igreja, não vem salvação. Tem que ter fé. Fé não é loucura, é a certeza, como Hebreus diz, eu dava glória. E deixa eu traduzir, Paulo diz assim, a fé que habitou. A palavra habitar, olha, se tu não entender essa, irmão, eu estou pensando no pastel já, hein? A fé que habitou, sabe o que significa habitar no grego? O grego diz assim, a fé gostava de morar na tua casa. Vou usar eita! Não, é seminário, né, pastor? Não pode, né? Seminário, né? Então a fé, ei fé, aonde você vai? Eu vou na casa da Eunice, eu gosto de morar lá. Ei, fé, aonde você vai? Eu vou na casa da Lloyd, eu gosto de morar lá. Vocês sabem que a palavra fingimento, ela vem de uma linguagem de atores gregos, né? É a palavra hipocrisia. Vocês sabem que Paulo, ele pegou muitas coisas do mundo natural e colocou na Bíblia. Quando Paulo diz assim para Timóteo, procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Tudo que esse versículo está cheio de coisas comuns no tempo de Paulo. Quem não entende, diz, o obreiro aprovado. O que é obreiro aprovado? Hoje, né? Assim, é aquele obreiro que tem muitas igrejas e faz. Mas o obreiro aprovado que Paulo fala é diferente. Paulo diz, procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra aprovado no grego é dókimon. E dókimon fala de uma moeda. Que no tempo de Paulo, o camarada ia comprar 1 quilo de café. Aí o dono da mercearia, do comércio, dizia, rapaz, essa moeda lá
Pela imagem ela é, mas eu quero saber pelo som. Eita glória! Estou terminando já, viu? Eu nem vou aqui, eu vou deixar esse slide aí para o pastor Guimar. O senhor pode dividir para todo mundo aí, para os obreiros, porque tem muitos verbos traduzidos. Aí, não sei se a noite continua ou é outra mensagem. A noite é da família, vem todos. É, né? Então é outra mensagem, né? É mais de pregador. Mas eu estou pregador e ensinador agora, né? Mas eu sempre, a pastora sabe, eu estou ficando velho, irmão, eu não sei mais. O que foi? Já é para terminar, pastor? Que é assim que acontece em muitas igrejas aí, viu? Aí o pastor já quer. Perdão. Saiu sem. Eu não posso rir, irmão, eu estou com um negócio aqui das costas. Paulo pegou, esse versículo está cheio de coisas que Paulo utilizou. Por exemplo, o camarada vai comprar 1 quilo de açúcar. Aí o dono pegava assim, olha, pela imagem, porque se você pegar a moeda de R$1, ela não é parecida, ela é igual. Mas o comerciante dizia, eu não vendo para você pela imagem. Olha, se tu não entenderes essa. Eu não vendo pela imagem, eu só te vendo se tiver um som legítimo. Aí o comerciante jogava a moeda, ela batia no chão, pelo som ele dizia, essa é aprovada. Eu vou dizer isso, dá um glória a Deus para chegar lá no Japão, tá? Escute bem, Paulo está dizendo, Timóteo, vão te jogar no chão. Mas quando você bater no chão, Deus vai dizer, aprovado, aprovado, aprovado. Porque o som é legítimo. Eira mandaraia. Pega na mão do teu irmão e diga para ele qual é o tipo de som que você está produzindo. O som do perdão, o som do amor, o som da reconciliação, ou o som da fofoca, do disse-me-disse, da mentira. Isso não deve existir no meio de líderes. A mesma palavra que ele diz assim, cortar no grego é ortotomonta, palavra difícil e feia. Cortar, ortotomonta, horta, cortar, monta reto. Então Paulo está usando o período do seu trabalho quando cortava as tendas. Ele cortava as tendas, tinha que cortar reto, porque se ele não corta reto, eu estou sentindo uma graça, não dá costura. O líder precisa cortar reto na palavra. Não invente coisa, não diga coisa que a Bíblia não diz, não coloque palavras na Bíblia, traduza e pregue corretamente. Jogando encargo, pastor, fechando mais a porta do que já está fechada, o caminho já está bem estreito. Né? Agora eu quero ver. Aí eu estou falando do Timóteo. Aí Paulo disse assim, Timóteo, permanece, meno no grego, seja inabalável. Esse camarada tem 40 anos, já é pastor da melhor igreja da época. Ele é pastor da igreja em Éfeso, e a igreja de Éfeso é a melhor. Paulo ficou aproximadamente 3 anos. E Paulo queria abrir um trabalho. Eu sei que o senhor tem no seu coração algumas cidades que o senhor quer abrir trabalho. E o que eu vou profetizar aqui é para o senhor, que é nosso líder. E vai chegar em todos os líderes que estão aqui. O sonho de Paulo ministerialmente era abrir um trabalho em Éfeso. E ele fica 3 anos. E eu provo na Bíblia. Porque Deus realiza desejos pessoais de seus líderes. Tem líder aqui que tem tanto desejo. Não são desejos coletivos, são pessoais. Olha o que diz 1 Coríntios 16, versículo 8. Mas ficarei em Éfeso até o Pentecoste, porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu. Diga comigo, se me abriu. Olhe para cá. A igreja em Corinto
Diz: irmão Paulo, vem passar a festa do Pentecoste aqui. Paulo disse: não vou não. Aqui é tão bom, irmão Paulo. Aqui a igreja é cheia de dons. Imagine essa festa. Paulo diz: eu não posso ir, porque Deus me abriu uma grande megale, porta, turra no grego. Se me abriu. A palavra me no grego é moi. E moi fala de sonhos pessoais realizados. O grego vai dizer: não posso ir aí, porque hoje eu estou pisando aonde eu sempre sonhei pisar. Levante a mão aqueles que têm sonhos guardados. Paulo nunca disse que queria chegar em Éfeso, mas ele guardou no coração dele. E quando ele pisou, ele disse: a porta se abriu, se me abriu. Deus está realizando meus sonhos pessoais. Eu vou profetizar essa tarde para todos esses líderes que Deus vai realizar teus sonhos pessoais. Você vai entrar por essa porta, aleluia. Tu vai pisar nesta cidade e Deus não vai abrir uma porta. O texto diz que abriu uma grande porta. Quem crê faz barulho de glória. Portas, sonhos realizados. Então Paulo, pastor, não tem medo de confiar trabalho. Não tenha medo. Delegue. Paulo colocou Timóteo, foi na melhor igreja. Não teve medo. Uma igreja que João apacentou, Apolo apacentou, Paulo apacentou, Timóteo. É a melhor igreja. Esse menino tem 40 anos aproximadamente. Nero está matando cristão na primeira epístola. E Timóteo tem 2 problemas na sua liderança na igreja. Primeiro, as notícias de cristãos sendo tocados ali e comidos por leões. E o segundo problema é um tal de Himeneu e Alexandre perturbando no ministério. Dá vontade de pegar um cabo de vassoura. Dá ou não dá? Ai, pastor, misericórdia, a gente é homem. Ninguém aqui é. A gente é macho. Macho. Não dá vontade de pegar um cabo de vassoura e dar só nas costas? Mas não pode. Porque depois tem que pedir perdão. Dá prejuízo que é o cabo de vassoura também. Timóteo está tão problemático, porque os psicólogos chamam que Timóteo tinha aquele negócio de psicossomático. Ele é muito retraído, sabe? Ele é silencioso, ele não faz muito barulho no culto, porque o temperamento dele é assim, mas ele não é falso. Está lá, tua fé não é fingida. Aleluia, não tem glória aí, né? Estou vendo agora. Ele é meio retraído, é por isso que Paulo diz: desperta o dom. É por isso que Paulo diz: rapaz, eu coloquei a mão na tua cabeça. Porque a vovó fazia muita sopinha para ele. A mamãe: vem cá, meu filhote, senta no colo. Então a figura masculina ele não tinha. Ele passou a ter com Paulo. Então ele é meio caladinho. Será que eu dou conta? Vai dar. Porque o aprendizado de Timóteo como líder da igreja veio na escritura. Eu li aqui, Paulo diz: desde a tua infância. Não, na glória, irmão, faz alguma coisa, senão eu vou embora. Desde a tua infância, a palavra infância é desde o momento em que tu amamentavas no seio da tua mãe. Ei, tu não der glória, eu vou embora. Tu sabes as sagradas letras. A palavra letra no grego é gramata, da onde vem a palavra moderna gramática.
Ou seja, Paulo diz: tu fostes alfabetizado nas 22 letras que formam o alfabeto hebraico. Ou seja, tua mãe jogou Bíblia. Está alimentando de leite, mas a alma, Bíblia. E eu vou profetizar para as mães e para os pais que estão aqui essa tarde. Teu filho pode ter até ido embora, dado uma sumida da igreja, ou até se afastou da mesma, mas se tu colocou Bíblia no coração dele, ele vai voltar. Bíblia! Destaque de Paulo nessa última carta, que Timóteo deveria seguir. Vamos lá, todos nós juntos lendo. 1, 2, 3. Não. Lá na empresa, tu fala alto, o patrão, porque tu tem medo de ficar desempregado, tu obedece. Então tenha o mesmo cuidado aqui também. Vamos. 1, 2, 3. Percebam que Paulo começa dizendo assim: mas você tem seguido, olha lá, a palavra seguido de perto, parakolouteou, significa seguir com a intenção de imitar. Paulo está dizendo: tu estás me imitando, não no sentido de cabelo, de roupa, mas na minha conduta. E a gente tem que imitar os nossos líderes. Não é o cabelo cortar igual o cabelo dele, porque vira culto à personalidade. E nós só temos um para adorar no culto. Nós não temos dois. Mas é a conduta, o caráter, o comportamento. Tu tens o meu ensino de didascalia. E o que é didascalia? É o ensino aplicado a outra pessoa. Tu tens seguido de perto, olha isso aqui, irmão, minha conduta. A palavra conduta, agoge no grego. Olha só, pastor, não havia segredos entre Paulo e Barnabé e Timóteo. Paulo confiava tanto em Timóteo, que ele abriu o seu coração. Irmão, fala a verdade, tu tem esse tipo de amigo hoje? Tem? Tu tem, irmão? Porque a gente chega com o irmão e diz assim, ó, eu vou te contar uma coisa, mas por favor, não fala para ninguém. Só que essa pessoa que tu está falando tem um outro amigo mais íntimo também. Aí ele chega lá, olha, quem me contou foi o Carvalho, mas olha, morre aqui. Daqui a pouco até o vizinho sabe. Tem seguido o meu propósito. Escute, proteís no grego fala de um plano intencional. Irmão, líder, você que é líder, por favor, decora pelo menos só isso aí. O que significa proteís no grego? Fala de um plano intencional. Paulo não vivia sem planos, de forma aleatória. Paulo sempre tinha planos. Paulo não acordava assim, não tem nada a fazer. A palavra conduta, propósito, melhor dizendo, proteís, significa que Paulo nunca vivia sem planos. O líder não pode viver sem planos. O senhor tem capacidade de acordar amanhã, plena segunda-feira, sem nada para fazer, sem planos? Não, o senhor já dorme com os planos. Eu não sei, minha cabeça está vazia. E eu preciso dizer algo aqui para todos esses líderes que me envolvem também. Não tenha vergonha de mudar planos. Não, eu vou bater. Não tem. Às vezes é necessário mudar planos. Eu provo na Bíblia. Vou terminar. Paulo mudou plano.
Porque Paulo também não foi sucesso todo que a gente prega. Escute. 1 Coríntios capítulo 2. Vamos, essa aqui eu faço questão. E o versículo 1 diz: irmãos, quando estive com vocês, anunciando o ministério de Deus, não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo é esse crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. Epa, peraí. Paulo chega na igreja de Corinto e diz: eu não vou pregar palavras de sabedoria não, eu vou pregar a cruz. Mas por que Paulo está dizendo isso? Porque o irmão Paulo, ele não se deu bem em todo lugar que foi. Está na Bíblia, irmão. Ai, pastor, meu Deus, está na Bíblia. Meu Deus, tem que ler a Bíblia. Atos 16, vou provar. Atos 16, correndo. Paulo chega em Filipos, primeira igreja na Europa. Ele tinha plano de ir para Mísia, uma cidade ali, e Deus manda ele para a Europa. Lá em Filipos, 3 conversões, você sabe: Lídia, a jovem e o carcereiro. De Filipos, Atos 17, ele vai para Tessalônica. Só que em Tessalônica ele é perseguido, sai fugido e vai para a Bereia. Lá na Bereia, os bereanos começaram a questionar sua mensagem. Então ele sai de Bereia e vai para Atenas. Lá em Atenas ele prega sobre o Deus desconhecido, para as escolas dos epicureus e os estoicos. A palavra de Paulo é de uma sabedoria grande. Paulo arrebentou, que sermão! O Deus desconhecido! Prova para mim que Paulo abriu uma igreja em Atenas. Não tem igreja em Atenas. Ele passou uma vergonha, que ele foi de Atenas para onde? Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele diz esse versículo que eu li: irmãos, eu cheguei aqui não ostentando palavra de sabedoria. É como se ele estivesse dizendo, porque a última pregação de Paulo foi em Atenas e foi um fracasso. Viu aí? Agora ele chega em Corinto e diz: não vou falar nada bonito agora. Eu vou falar nós vai, nós é. Deu para entender a minha linguagem? Nós tem, nós sabe. Mas eu vou falar da cruz. Ei, rapaz, eu vou pregar um Cristo crucificado. Não tenha medo de mudar planos. Não seja teimoso. Porque Paulo mudou. E quem somos nós? Não fique batendo cabeça naquilo que não vai gerar nada. Entenderam ou não? O homem de Deus, ele precisa ser sensível à voz de Deus. Em Atenas ele não fundou o trabalho, mas quando ele pregou cruz em Corinto, não temos uma igreja extraordinária? Não temos a igreja dos dons, do amor, do poder, sem ordem, decência às vezes, mas não é uma igreja de Deus? Ei, esvazie dos seus planos e receba os planos de Deus. Levante a sua mão, que todos os seus planos sejam esvaziados da sua mente e recebam os planos de Deus. Deus comunica com você. Não acorde sem planos, não trabalhe sem planos. Paulo não acordava um dia. Eu vou terminar. Tem seguido de perto o meu amor. Só um pouquinho. O amor aqui é ágape. E sabe o que é ágape, irmão? É amar sem receber nada em troca. Viu aí? Ninguém quer dar glória a Deus mais. Porque a gente quer brincar. Eu te amo porque tu me ama. Eu te amo porque tu me amas. O ágape não tem nada em troca. Te amo mesmo você não me amando? Te amo mesmo você não gostando de mim? Quero ver agora. Te amo mesmo você fazendo bico? Te amo mesmo você virando, porque eu tenho amor ágape. E aí, olhe para cá. O que Paulo fala sobre o amor em 1 Coríntios 13? Paulo diz: o amor é paciente. Diga, o amor é paciente.
Você sabe que a palavra paciente no grego é macrotomia. Diga. De vida, macro. O que é macro? Algo longo. Então o original diz, o amor é longo. Então quando tu diz que tu me ama hoje, não me ama amanhã, nunca foi amor. Já vi que vocês querem ir embora, então eu vou embora também. Tem seguido de perto a minha perseverança. Olha, rupomoné, que significa permanecer no lugar. Para de ficar pulando de lugar em lugar. Aquieta-te. Fica onde o pastor te pôs. Tem seguido de perto as minhas perseguições. Diógonos. Sabe, é interessante que essa palavra fala de um animal que está cheio de estratégia para caçador, melhor dizendo, é a mesma coisa. Vamos correr? Tem seguido de perto meus sofrimentos. Patema traz a ideia de aflições, lutas emocionais. Tenho enfrentado. Rupoplero significa de suportar alguém que está debaixo de um fardo, puxar a pessoa para baixo, para o fundo do mar. Mas o Senhor me livrou. Romaí traz a ideia de resgate de um soldado. Quando Paulo diz, porém o Senhor me livrou, Paulo está dizendo que houve uma operação de resgate. Não, eu dava glória, sinceramente. Eu vou botar grego na cabeça de vocês, para vocês saírem daqui com grego na cabeça. Quando Paulo diz, o Senhor me livrou, Deus mandou uma operação de resgate. Tira Paulo da luta. Deus essa tarde está mandando uma operação de resgate. Aleluia! Olha só, tu porém permanece. Permanecer é meno, que significa inabalável, imutável. As escolas, aprendestes. A palavra aprender é matano, que fala de um relacionamento de aluno e professor. Desde a infância, plepos traz a ideia de uma criança que ainda mama no peito. As sagradas letras, gramata, a letra do alfabeto. Sábio, eis no grego, traz a ideia de um progresso. Agarra, abraçar a palavra. Ser sábio não significa que ele nasceu sábio, é um progresso. Diz mais, poder das escrituras. Aqui já é matéria que a pastora Aline conhece. Correção. O que serve a palavra? Para corrigir, para educar na justiça. O que serve a palavra? Acabou. Eu vou deixar isso para o pastor. Vocês peguem cada obreiro e peguem o meu Pix também, porque isso aí dá trabalho. Isso não é fácil, mas também não é difícil. Espero ter ajudado todos esta tarde. Fique de pé. Vamos orar. Tá bom, né, pastor? 4:30. Tá bom. Deu para entender algo? O Senhor Jesus te chamou. Eu termino com aquele versículo que diz assim, olhe para mim. Diga comigo, há um tesouro em vaso de barro. Eu vou terminar aqui. A palavra tesouro no grego é tesauros. Diga, tesauros. E tesauros fala de um valor incalculável, que ninguém pode calcular. É algo grande, grande, grande. Eu vou ficar aqui até a hora do culto. Grande, grande, grande. Junta todas as bolsas do mundo, tudo é grande valor. Só que esse grande tesouro está em vaso de barro. A palavra vaso de barro no grego é ostrakinos. Diga. Ostrakinos é uma cerâmica de tão baixa qualidade, se tu não der glória, que nenhum oleiro quer. Ele olha o barro, isso aí não dá vaso, não. Ostrakinos fala de um barro ruim,
significa dizer que o oleiro não quis, o mundo não quis, a sociedade não quis. Aí Deus disse assim: eu vou colocar um tesouro. Não, eu dava glória a Deus. Deus colocou um dom, escolheu você e eu, aleluia, que era um barro que não tinha valor nenhum, pisado pelo mundo, mas Deus pegou esse barro que ninguém queria, Ele disse: eu quero, eu quero ele, mas ninguém não vale nada, vai valer, porque eu vou colocar um tesouro dentro dele, para que a glória seja de Deus, meu irmão. Deus te deu um dom, Deus te deu uma liderança, e tem mais um detalhe: Deus te deu poder para fazer, Deus te deu autoridade para fazer. Siga as orientações da liderança maior. Não estou aqui tentando jogar confete, mas Carvalho Júnior viveu a vida toda assim, obedecendo, e eu só fui ganhando, aleluia. Por quê? Porque se não tiver obediência, o que se fala aqui deve ser falado na congregação, o que se prega aqui deve ser pregado na congregação, a voz que sai daqui é a voz que seja, não, aqui é diferente. Não é diferente coisa nenhuma, não é diferente, porque aqui é a sala, lá na tua congregação é a cozinha, mas a casa é a mesma. Não entenderam? Olha, se não der glória eu vou falar sobre casa aqui, mas a casa é a mesma, é a cozinha, é o quarto, é a sala, mas a casa é a mesma. O oikos, a casa é a mesma. Há um poder dentro de você. Levanta a tua cabeça essa tarde, faz a obra de um bom evangelista, pregue o evangelho, lidere cheio do Espírito Santo, aleluia. Deixa eu ver, churrascaria, não é não. Olha só, deixa eu ver, o Juvan pede desculpa, pois poderá, não, devo deixar quieto. Se tu não entendesse agora, aleluia, tudo bem, né? Vocês estão bem? Olha aqui. Quero ver agora, pastor. Vamos terminar no sentimento assembleano. Paulo diz: Timóteo, lembra que você tem um dom. Desperta o dom. O grego diz assim: reacenda. E existe uma tradução no Códice Vaticano, diz assim: mexa nas brasas. Não, você não entendeu. Pastor Egmar vai me convidar para um churrasco na casa dele. Isso seria tão maravilhoso, não é? Já pensou eu na casa desse homem? Aí eu ficaria rico, né? Aí ele está lá mexendo o carvãozinho, papapá. De repente tem aquele carvãozinho que começa a sair fora. Aí começa a apagar. Aí o churrasqueiro diz: esse carvão está para apagar. Vem para cá, rapaz. Paulo está dizendo: reacenda os carvões que estão se apagando. Traz para o meio. Joga lá. Aleluia. Traz para o meio. Deixa pegar. Somos a Assembleia de Deus. Gostamos do glória, do aleluia. Então essa tarde nós vamos terminar com esse conselho de Paulo a Timóteo. Timóteo, reacenda. Pega esse carvão meio friozinho e joga no meio dos quentes. Aleluia. Ei, essa tarde Deus está querendo apenas um Timóteo para tocar fogo nas brasas que estão apagadas. Coloque a mão no ombro de alguém aí. Vamos orar. Fique perto desse carvãozinho aí. Ei, taraikos. Mamãe indoromiandara kaiandarako. Deremiandara kanda iko tufas.
Comece a orar por ele agora. Ore por ele. Líderes orando por líderes. Ore por ele e ore com ele esta tarde. Diga: Senhor, ajuda o teu servo. Ajuda o meu irmão que recebeu um dom, que recebeu a liderança, que recebeu o chamado. Aleluia. Ora, ora, ora. Tudo de bom que está na sua vida, transmita para ele a graça, o poder, a unção. Estou sentindo Deus essa tarde. Vá transmitindo. Diga: Deus, ajuda o teu servo, a tua serva. O Senhor o pôs na frente de um trabalho. Ajuda, prospera, glorifica o teu nome na vida dele, na vida dela. Oh glória. Vai orando, vai orando. Deixa ele sentir. Se tu estás cheio do Espírito Santo, que ele possa sentir essa graça. Renova líderes essa tarde. Enche-nos do teu Espírito Santo. Enche-nos dessa fé que puxa para frente. Enche-nos da tua palavra. Ei, ora, ora e ora. Oh Deus, abençoa o trabalho que tu tens dado a todos os teus filhos e todas as tuas servas, todos os teus servos. Ajuda o pastor Egmar nessa grande obra, a pastora Aline, todo o ministério do Gama. Aleluia. Continua abrindo as portas. Continua glorificando o teu nome. Continua glorificando o teu nome. Oh, aleluia. Aleluia. Agora eu quero que você dê um abraço nesse líder que está do teu lado e diga para ele: se depender de mim, tu vai chegar do outro lado. Se depender de mim, nós vamos chegar junto. Eu não vou te atrapalhar não. Nós vamos correr e vamos chegar do outro lado para a glória de Deus.